sejam bem-vindos ao programa Consumo em Pauta e hoje vamos falar do Desenrola Brasil, um programa de renegociação de dívidas do governo federal, que já está aí, já está vigorando. Mas o que é este programa? O que eu devo fazer para renegociar meus débitos? Quem pode renegociar essas dívidas por meio do Desenrola Brasil? São algumas das questões que nós vamos conversar com Marcela Gaiato Martins. Ela é diretora de produtos B2C, marketing e atendimento ao cliente da Recovery, uma empresa do Grupo Itaú e plataforma especialista em recuperação de crédito aqui no Brasil. Claro que também vamos dar algumas dicas para que você não caia numa cilada, uma vez que os programas já inspirou os criminosos a dar golpes em quem está querendo sair da inadimplência. A Marcela já está aqui com a gente. Seja bem-vinda ao programa Consumo em Pauta. Muito obrigada por ter atendido o nosso pedido, Marcela. Olá, Ângela. Obrigada pelo convite. Vamos aproveitar aqui para conversar sobre tudo isso. Eu vejo aqui que os meus leitores do Consumo em Pauta, eles estão assim com uma tonelada de interrogações sobre esse programa. E ele realmente é cheio de detalhes, né? A gente tem aí duas fases, mas na verdade a gente tem três fases, que uma já entrou, né? Entrou agora na metade de julho. E em linhas gerais, aí, explica para a gente o que é esse Desenrola Brasil. Tá bom, vamos lá, Ângela. Antes, deixa eu te contar um pouquinho aqui da minha experiência na Recovery, né? Nós temos 34 milhões de clientes devedores sob gestão da Recovery. Então, de fato, a gente está falando com muita gente sobre esse programa. Como você mencionou, a entrada ali no dia 17 da faixa 2 dos clientes trouxe um movimento muito grande aqui. Foram mais de 38 milhões de acordos feitos, né, em reais, e 56 mil propostas fechadas só em um dia, que foi o dia 18, ali, o segundo dia depois que entrou a faixa 2 vigente. Então, de fato, tem muita gente aproveitando para renegociar. E aí, quando a gente está falando aqui da faixa 2, para o governo, né, para medida oficial, como é que funciona? Nesse momento, estão as dívidas bancárias contempladas com instituições financeiras de clientes que ganham até 20 mil reais. E aí, esses clientes, eles procuram os seus credores para fazerem renegociações simples. Qual que é a grande vantagem da faixa 2? O governo está fazendo acordos com esses bancos e fazendo benefícios fiscais ou subsidiando alguma parte dessa negociação com o cliente. Então, as condições para a negociação estão muito melhores. E aí, de carona com essas condições muito melhores, empresas como a Recovery ou mesmo os varejos, né? A gente viu notícias agora de Casas Bahia, Renner, que ainda não estão contemplados oficialmente na faixa 2, porque é só para bancos, estão também abrindo aqui condições especiais para os seus clientes. Por isso a gente teve tanta negociação aqui na Recovery, foi recorde para a gente na história da Recovery, porque as condições, de fato, estão diferenciadas. Mesmo a gente não tendo nenhum subsídio, nenhum benefício, a gente quer que o cliente, nesse momento, consiga aproveitar a condição do mercado de pessoas renegociando dívidas e renegocie as suas, seja com a Recovery, com o varejo, com qualquer credor que ele tenha. Então, esse é um momento bem propício mesmo. Agora, essa faixa 2, a gente já, o governo fez faixa 1, faixa 2, mas já começou pela faixa 2, né, dentro do Desenrola. Isso. Essa faixa 2, ela tem algumas limitações, né? Você tem que ter uma dívida contraída até uma determinada data, não é isso? Perfeito. Isso serve para a faixa 1 e para a faixa 2 também. São clientes que foram negativados, né, tiveram seus nomes inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022, e que no momento agora da data de corte desse programa, quando o governo anuncia está valendo, ele ainda está com restrição. Porque se ele já se resolveu, se ele já quitou, se ele já pagou parcial, ele não precisa mais participar do programa, ele já está resolvido. Mas se ele ainda está com essa dívida contraída, então vale esse período. E por que o governo fechou esse período, né, de 31 de dezembro de 2022?
para não incentivar as pessoas a ficarem fazendo dívidas, pensando, já que vai ter um programa de renegociação, então eu vou deixar aqui meu nome sujo e não vou pagar essa dívida para depois me resolver. Então, a campanha do governo é para dizer, olha, quem está enrolado, vamos desenrolar agora, mas que não comecem outros a ficar desenrolados, senão a gente incentiva a inadimplência no país. Ou seja, aqueles que antes de 2019 que ainda não desenrolou, esses estão completamente fora desse programa, né? Eles vão usar o sistema normal, inclusive um novo programa que entrou agora esses dias também, né? Que promovido pela Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, eles podem até ir para esse outro programa, mas não para o Desenrola. Perfeito, eles não vão estar contemplados no Desenrola, mas, de novo, é importante informar que as condições especiais de negociação, de desconto, elas estão acontecendo para todos os clientes. Então, mesmo quem está com dívida antes de 2018 lá, que não está contemplado no programa do governo, talvez ele tenha agora ofertas e condições especiais que ele não vai ter lá na frente quando acabar todo esse burburinho do programa Desenrola, né? Então, também é um momento importante dele decidir se dá para ele negociar agora, se estiverem oferecendo condições melhores do que antes estavam oferecendo para ele. Você falou que na faixa 2 é basicamente para dívidas financeiras, né? Cartão de crédito, todas ligadas a banco. Mas aí não entra a contrato imobiliário, não, né? Não, inclusive o programa Desenrola, ele está abrangendo dívidas sem garantia. Então, imobiliário, veículos, nada disso entra no programa. A única exceção que está sendo ainda estudada lá para a faixa 1, e que isso vai sair nas regulamentações do governo aí mais para frente, é o crédito consignado, né? Que de certa forma é uma garantia em folha, então está sendo estudado como que isso será contemplado. Mas imobiliário, veículos e todos os outros tipos de crédito que tem uma garantia atrelada não vão estar no Desenrola, nem na faixa 2, nem na faixa 1, nem nenhuma faixa a princípio. Pode ser, obviamente, que o governo reestruture isso para o final do ano ou estenda no ano que vem de outras maneiras. Mas a forma como está na medida provisória agora é para dívidas sem garantia. E eu te pergunto isso porque um leitor, ele disse que fez um empréstimo em banco, dando como garantia o celular dele. E se ele pode entrar no programa. Se ele deu algo como garantia, como foi o aparelho de celular dele, ele não consegue fazer a renegociação em cima dentro desse programa Desenrola. Qualquer garantia, mesmo que seja um celular, ele não consegue, né? É isso, é isso. Uhum. Então, isso aqui está voltado para crédito pessoal, para crédito rotativo, para cartão de crédito, tudo que é um crédito sem garantia. Agora você falou em condições boas. O que é? O que são essas garantias melhores para fazer essa renegociação em comparação do que normalmente é feito? Um desconto maior do que estava sendo aplicado, ou muitas vezes um parcelamento para os clientes ali que estão fora dessas faixas, mas que conseguem agora se reorganizar para pagar isso dentro do seu orçamento familiar, né? O que acontece, Ângela, nessas situações onde o governo movimenta a economia, é que imagina que eu estou contemplada em alguma faixa do governo, então eu consigo quitar uma dívida que estava me incomodando ali. E aí sobra um dinheirinho agora no meu orçamento para eu pagar meu vizinho, que eu estava devendo o dinheiro que ele me emprestou, por exemplo, né? E aí esse vizinho pode não estar contemplado em faixa nenhuma, mas ele também está com um dinheirinho. E quando está com dinheiro na mão, fica mais fácil barganhar um desconto maior ou oferecer um parcelamento agora, porque eu vou receber um dinheiro todo mês que não estava recebendo antes. Então é muito comum esse dinheiro circulando na economia Gira, né? girar para pessoas Tudo. que também não estão contempladas e querem fazer parte. E aí é super importante as pessoas terem essa consciência na hora da negociação, primeiro, do seu orçamento familiar. Né? Não adianta eu querer aqui fazer um acordo de R$ 500 se eu não vou ter isso no final do meu mês para pagar aquele boleto. Até porque eu consigo uma condição especial agora, e se eu não pago, eu perco essa condição especial depois. Então, esse orçamento é muito importante para a pessoa saber quanto cabe no meu orçamento, para até saber se é melhor para ela negociar à vista ou a prazo, dar uma entrada diferenciada. Então, isso para o cliente tem que ser, quanto mais claro, melhor.
Outra coisa importante é a pessoa sempre saber quanto que é o valor total das dívidas dela, né? Ah, eu devo aqui R$ 500 para recovery, mas devo outros R$ 300 lá na Renner, devo R$ 1.000 no banco. Qual que é essa minha soma e por onde eu me organizo para negociar com cada um? De repente, eu prefiro com um credor que está me dando mais desconto à vista, já que está essa, e o outro que está me dando uma melhor condição de parcelamento, fazer o parcelado naquela. Mas se eu não tiver a visão total de tudo que eu estou devendo, eu já gastei meu dinheiro para fazer um à vista aqui e não sobra para fazer Para a fazer o negociação outro. com o outro, né? Então, acho que essas duas dicas é o mais importante, ter a visão do seu orçamento familiar e saber o todo da sua dívida para ver como é que essas coisas se encaixam. Tá, e você falou em parcelamento, tem alguma quantidade, limite de parcelas para esse programa? Sim, para quem está na faixa 1, que vai ser lá em setembro, o parcelamento máximo é de 60 meses. Aqui na faixa 2, que está acontecendo agora com os bancos, o governo colocou a regra de um parcelamento mínimo de 12 meses. Mas aí fica a critério do banco, pelo Para. menos 12, até quanto o banco consegue chegar. Né? Tá. Aqui na Recovery, que a gente está fazendo condições especiais, mesmo não estando oficialmente na faixa 2, a gente chega no parcelamento em até 48 vezes. E quando a gente estiver oficialmente lá em setembro na faixa 1, a gente vai contemplar também o cliente até 60 meses, como é a proposta do programa do governo. Tá, eu quero daqui a pouco falar um pouquinho dessa diferença entre faixa 1 e faixa 2, mas ainda tem uma outra questão que também vem de leitor. A partir do momento que eu renegocio essa dívida e que eu parcelo ela e que eu vou começar a pagar, não sei se tem carência para ele começar a pagar, mas ele já tira, o nome dele já sai, já é limpo, já sai dos birôs aí de crédito da negativação? Vamos separar de novo nas duas faixas, né? Agora na faixa 2, quando o cliente começa a pagar efetivamente o acordo que ele fez, seja à vista, ele quite esse acordo, seja parcelado, ele pague a primeira parcela, aí sim o nome dele sai das negativações dos órgãos de proteção ao crédito, tá? Lá na faixa 1, vai ser um pouco diferente, porque o cliente vai estar adquirindo um novo empréstimo, né, para quitar aquelas dívidas que estão pendentes. Então, no momento que ele adere a isso, que ele adquire esse empréstimo lá na plataforma do governo, o nome dele fica limpo e aí ele passa a ter essa nova dívida para pagar. Se ele não pagar essa nova dívida, o nome dele vai ser inserido nos órgãos de proteção ao crédito de novo, o nome dele vai ficar negativado de novo. Tá. Agora, vamos. Qual a diferença, então, da faixa 1 e da faixa 2? A faixa 1 é uma negociação, desculpa, a faixa 2 é uma negociação direta com as financeiras, com os bancos, com as instituições financeiras. A faixa 1 vai ser uma negociação mediada pelo governo, é isso? Isso, perfeito, Ângela, é isso mesmo, mediada pelo governo numa plataforma oficial do governo. E aí tem essa questão de que não é só um benefício na negociação, né? De certa forma, as instituições financeiras subsidiadas pelo governo vão estar entregando um novo crédito para esse cliente, vinculado ao pagamento dessa dívida atual, que cria uma dívida nova. Então, isso também vai ser muito importante para os clientes. E aí, quando chegar mais lá perto de setembro, a gente fala com mais detalhes que já vão ter sido publicados sobre a faixa 1, para o cliente ter essa atenção, né? Então, imagina que esse cliente tem aí com alguma instituição, e não na faixa 1 não é somente com bancos, pode ser qualquer instituição que estiver participando do programa. Imagina que esse cliente tem ali uma dívida de R$ 4.000 com alguma instituição e ele está negativado. Ele pode ir até a plataforma, negociar isso, e aí imagina que um desconto, que é o que o governo está esperando fomentar, né, mais desconto nessa dívida, de R$ 4.000, ele pode quitar por R$ 1.500. E aí, esses R$ 1.500 ele vai parcelar lá na plataforma do governo em 60 vezes. Então, ele está agora se livrando da dívida de 4.000 que ele tinha com aquela instituição e adquirindo uma nova dívida de R$ 1.500 com a instituição nova que ele escolheu ali por meio da plataforma do governo, tá? Uhum. Neste momento, ele se livrou da dívida de 4.000. Mas quando começar a vencer
as parcelas que ele combinou da dívida de 1.500, ele tem uma nova dívida. Então, ele tem que se organizar para conseguir pagar essa nova dívida. Senão, ele volta a ser negativado. E aí, todo o objetivo desse programa, que é fazer o brasileiro sair da condição de dívida, não é cumprido, porque ele simplesmente sai de uma dívida e começa outra. Não é Começa isso que outra. ninguém quer para o cliente, né? Na faixa 2, que é a que a gente está tá sendo trabalhada agora, tem limite. Claro, você já falou que são dívidas financeiras, mas é a de quem ganha de 2 salários, acima de 2 salários mínimos, até R$ 20.000. Se eu ganhar mais do que 20, eu já estou fora desse programa. Se eu ganhar menos de 2 salários mínimos, também eu estou fora dessa faixa 2, certo? Acho que são detalhes interessantes, né? E são importantes, porque quando o governo está limitando aqui aos R$ 20.000 de salário, ele está tentando dar essa ajuda para a população que mais precisa, né? Para a classe média e baixa. E por que ele está falando para quem tem acima de 2 salários nesse momento da faixa 2? Porque quem ganha até 2 salários mínimos ou está cadastrado no CAD único dos programas de benefício do governo, vão estar contemplados lá na faixa 1. Então, essas pessoas que ganham até 2 salários não precisam se preocupar em negociar agora na faixa 2. Elas podem negociar lá na faixa 1, quando as dívidas delas podem estar contempladas no programa, lá na plataforma do governo. Faz sentido, né? Faz. Agora, de qualquer forma, se eu não estou dentro dessa faixa, estou fora dessa faixa, e eu quiser negociar, depende se vão querer negociarem comigo. Isso, aí eu ganho até 2 salários mínimos e eu não estou na faixa 2 e também não vou estar na faixa 1, seja porque a minha dívida não é negativada naquele período, ou seja porque lá na faixa 1 também as dívidas contempladas vão ser aquelas abaixo de R$ 5.000. Então, eu ganho 2 salários, eu ganho menos de 2 salários, mas a minha dívida já chegou em R$ 10.000. Então, eu também não vou estar contemplada na faixa 1. Aí é melhor negociar agora. Aproveita toda essa boa vontade dos credores de dar mais desconto, de dar condições especiais e negocia agora para pegar uma boa condição mesmo. Marcela, eu tenho uma dívida, um exemplo. Eu tenho uma dívida com um determinado banco já faz um tempo e eu não sei mais se essa dívida está com o banco, se ela já foi repassada para algum escritório de recuperação de crédito. Como que eu fico sabendo isso? Aonde que eu vou para tentar recuperar esse crédito, para tentar pagar essa dívida, renegociar essa dívida? Tá, boa pergunta, Ângela. E a gente tem 2 caminhos de resposta, né? Imagina que você, então, está com uma dívida com um banco, essa dívida ainda está no banco, e esse banco contratou um escritório de cobrança. Provável que no site desse banco, nos canais oficiais desse banco, o nome desse escritório de cobrança credenciado pelo banco vai constar. E quando o escritório te ligar para cobrar essa dívida, o escritório vai falar em nome do banco, tá? Tem uma segunda situação, que é o caso da Recovery e empresas como a nossa, que são fundos de investimentos ou securitizadoras, que adquirem esses portfólios de dívidas. Então, essa segunda situação pode bastante acontecer. Você tem uma dívida com um banco, esse banco decidiu ceder essa dívida para a Recovery, tá? A Recovery agora é a detentora desse crédito, seja em nome do fundo NPL2, que aqui é um pouquinho técnico, é o fundo nosso que adquire suas dívidas, seja do nome do fundo e resolve. A Recovery passa a te cobrar essa dívida. E quando você liga lá para o banco, que você devia originalmente, o banco vai te informar que essa dívida foi cedida para alguma empresa. Ele precisa te dar, inclusive, o nome dessa empresa, né? Pode ser uma concorrente da Recovery, por exemplo, que comprou um portfólio de dívidas também. Então, a instituição financeira tem essa informação oficialmente, e aí todos os canais que envolvem a cobrança, o escritório que a Recovery contrata, ou mesmo o órgão de proteção ao crédito, onde a Recovery negativou o nome dessa pessoa, vai estar tudo agora com o nome do fundo adquirente, não mais com o nome do banco originário dessa dívida. Isso é super importante, a pessoa ter muita atenção a isso, inclusive para não cair num golpe, né? De alguém que te liga e diga, olha, eu comprei essa dívida. Não, peraí, eu tenho onde checar. Então, o primeiro lugar de fazer essa checagem oficialmente é lá no credor original. Deixa eu ligar no meu banco e ver se realmente essa dívida foi cedida.
o banco vai te informar, no caso aqui da Recovery, os canais oficiais da Recovery, o 0800 é esse, o site é esse, o WhatsApp é esse. O cliente pode entrar nos nossos canais oficiais e dizer, olha, tem um escritório de cobrança de nome tal me cobrando. É um escritório credenciado de vocês? Isso no nosso site consta também. Ou ele pode entrar em contato no nosso WhatsApp, que é um número oficial, ou nas nossas redes sociais, que tem lá aquele selinho de verificado. Isso é super importante, né? Seja aqui nesse assunto específico que a gente está falando de desenrola, ou em qualquer momento que qualquer um te liga ou entre em contato com você falando, quero que você me pague algo aqui, ou quero que você me dê seus dados. Não, peraí, deixa eu confirmar se você tem um selo de verificação da rede social, se o CNPJ que essa empresa está me informando lá na Receita Federal de fato bate com o nome dessa empresa, se o boleto que vocês estão me mandando para pagar tem ali o nome do beneficiário de acordo com a empresa que eu estou devendo, que eu estou negativado. Então, todos esses detalhes são super importantes, porque o processo de cobrança e o processo de cessão de dívidas, eles sempre são muito claros, assim, muito transparentes. Para o cliente, essa transparência também tem que acontecer. E aí, interessantíssimas essas dicas, porque já saiu muita notícia aí dizendo que os criminosos já estão a toda com o desenrola, e infelizmente muita gente já caiu nesse golpe. Então, esse passo a passo que você deu pode ajudar qualquer inadimplente a não cair num golpe. Isso, né? Sim, sim. Outro passo importante para evitar, que eu li isso esses dias, achei um absurdo que esses golpistas fraudulentos estão fazendo. Eles entram em contato com uma pessoa e pedem o depósito de um Pix para que a pessoa tenha direito de Sim, participar de faixa 2 ou de faixa 1. Isso não não existe. existe. Não existe em lugar nenhum. Ninguém nunca pode te pedir um Pix para que você participe desse programa. Isso é um programa do governo, para a população. Então, é muito importante as pessoas estarem atentas a isso. Tá, agora uma última pergunta, que o nosso tempo já está até acabando, que pena, que Nossa, passou infelizmente voando! passa voando. Nesse Desenrola Brasil também teve uma ação que quem tinha dívidas até R$ 100, o nome saiu dos serviços de negativação. E a grande interrogação das pessoas é, oba, saiu, não preciso pagar. Isso não é uma verdade, porque se ele não pagar até o final do ano, até 31 de dezembro de 2023, em 1º de janeiro o nome dele está de volta lá, mesmo com uma dívida de R$ 100, não é isso? Até R$ 100. Isso, é isso mesmo. E também é importante, né? Acho que a imprensa frisou bastante isso. Isso não é um perdão de dívida. Então, essa dívida continua existindo, ela só não está mais inserida no órgão de proteção ao crédito. E isso também é válido para os bancos participantes do programa como agentes financiadores. Então, se essa pessoa tem, por exemplo, uma conta de luz de R$ 50 que está negativada, ela vai continuar negativada. A empresa de luz não vai tirar essa negativação porque ela é abaixo de R$ 100, porque a empresa de luz não é um agente financiador inserido nos bancos cadastrados pelo programa. Então, de repente não, serviços, pode ser que não esteja contemplado nesses R$ 100, é só... Os R$ 100 é só de instituições financeiras É bancárias. só de instituição financeira, isso era um detalhe que eu não sabia também. É só Isso. instituição financeira, tá. Isso, de certa forma, isso é uma contrapartida, né? Eles entram no programa para o governo ali como agentes financiadores, tendo seus benefícios fiscais ou subsídios, digamos assim, e em contrapartida o governo pede que eles desnegativem essas pessoas que têm dívidas de até R$ 100. Então, Tá. é uma ação exclusiva com essas instituições. Então, não vale para serviços, tipo telefone, água, luz, blá, 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 não vale para crediário em Não lojas, vale para crediário, não vale não para vale para... varejo, Tá. securitizadoras também não. Uhum. Então, claro que aqui na Recovery, o cliente que tem uma dívida até R$ 100 está negativado, ele está com uma condição super especial, porque a gente quer que ele aproveite esse embalo, e já que o banco que ele devia tirou a negativação dele, se foi o caso, né, que ele consiga negativar todas as dívidas dele, que ele consiga, de fato, recomeçar a vida, né, quitando tudo que ele tem. Então, também é um bom momento para aproveitar essas dívidas pequenininhas que ainda ficaram negativadas lá porque não eram de bancos, para que ele consiga quitar
senão ele E está desnegativado pela dívida do banco, mas continua negativado com outras dívidas é, pequenas de outras empresas. até porque teve um balanço aí mostrando que quase 3 milhões de pessoas foram desnegativadas por causa dessa dívida, em razão dessa dívida de R$ 100, mas não significa que eles foram totalmente desnegativados, porque pode ser que eles tenham outras dívidas, né? Então, é isso que ele tem que se Perfeito. preocupar. E, E é, não e significa que essa. essas dívidas são perdoadas, né? Eles têm que criar Aham, condições ali para conseguir resolver essas dívidas também. tá. E aí ele tem que pagar, ele vai ter o nome limpo, se ele tem até R$ 100 dessa dívida até R$ 100, acho que é bom de deixar isso claro, até 31 de dezembro, ou seja, ele tem que pagar isso até 31 de dezembro, né? É. Sei lá, volta naquela ideia de vamos ver o meu orçamento doméstico, vamos ver minhas dívidas e vamos ver como que eu pago esse valor aqui, que é um valor que de repente eu consigo arcar, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que quando ele consegue colocar no papel ou numa planilha de Excel, né, ou mesmo na notinha do celular, a visão do todo, de quanto ele ganha, quanto eventualmente sobra ou dá para fazer algum apertinho para tentar sobrar e quanto ele deve em tudo, por valores, por instituições, mais fácil fica de fazer um bom planejamento para conseguir se resolver e para sair das dívidas de uma vez, né? Não virar saio agora e volto depois e continuo nessa situação enrolada. Tá. E sem direito a crédito, né? Porque quem está vivenciando, e são, me parece, me corrija se eu estou errada, são quase 77 milhões de brasileiros que estão com dívidas não pagas aí, inadimplente, negativado e tudo mais. Eles estão fora do crédito, né? Eles estão fora do É mercado isso, de crédito, eles não podem consumir, né? Que é faz isso mesmo. também rodar a economia, né? Cada vez que eu compro, eu também estou rodando a economia, estou gerando emprego, estou, né? É uma Com coisa, certeza. algo que a gente precisa pensar muito, né? Para resolver mesmo. Vocês da Recobre realmente acreditam que esse boom que deu no início aí pode se prolongar e quando entrar a faixa 2, a faixa um, de repente isso pode crescer de novo? Como que está a expectativa de vocês? São dois momentos bastante diferentes. A gente acredita que isso se prolongue por mais um tempo. Agora, em agosto, ainda vai ter bastante gente ouvindo notícias e querendo se aproveitar dessa condição especial, né, do momento Brasil aqui. E lá em setembro é outra situação, porque aí é um outro grupo de clientes numa outra condição. Então, com certeza, isso se aquece novamente para todas as camadas, mas principalmente para esse público que já leu as notícias, já ouviu a gente falando aqui e está ansioso, esperando para querer ser contemplado lá na faixa 1, né? Então, eu acho que esse movimento foi forte agora, segue mais um pouquinho, talvez não com tanta força quanto na primeira semana, que tinha tantas notícias envolvidas, né? E volta ali em setembro, porque aí quem está contemplado, como a gente falou, né? Ele impacta o vizinho, impacta o amiguinho da escola, e todo mundo começa de novo a ouvir essas notícias e Uhum. participar desse movimento, né? Então, para quem tem aí que ganha até 2 salários mínimos, espera até setembro, até saírem todas as regras dessa faixa um, para poder realmente também, de repente, renegociar suas dívidas, né? Tem duas regras já publicadas que é importante essa pessoa que ganha até 2 salários mínimos observar. Se a dívida dela é até R$ 5.000 e se está naquele período de 2019 a 2022 de negativação. Se não tiver, não espera porque não vai entrar. É melhor já aproveitar a condição e ir se organizando o quanto antes. Se tiver, minha dívida é até 5 mil, está nesse período da negativação e eu ganho até 2 salários, daí vale a pena falar, não, peraí, vamos ver o que vai vir lá em setembro e se resolve lá dentro da plataforma do governo com a condição especial que vai ser lançada. E como você disse, em setembro, da faixa um, não necessariamente serão só dívidas financeiras, né? Aí vão entrar outras também. Pode ser Isso que aí entre não é restrito a dívidas financeiras. E aí aqui o formato como o governo está trazendo essa plataforma é um formato que o pessoal deve ter lido aí na mídia de leilão. O que significa esse leilão? É contemplado para o formato dessa renegociação aquela instituição que der mais desconto. E aí, por que eles estão chamando isso, entre aspas, eu estou colocando aqui, de leilão?
porque quem dá mais desconto vai entrando primeiro e vai descendo essa faixa de desconto. Quem dá menos desconto pode ser que seja contemplado depois e vai entrando depois. Então, vamos tentar um exemplo aqui. Eu tenho uma dívida com um banco, com uma securitizadora, com uma loja de varejo. Tenho 3 dívidas, ganho até 2 salários, essas dívidas estão na faixa aqui dos R$ 5.000 e elas estão negativadas naquele período. Então, é muito provável que eu esteja contemplada lá na faixa 1 em setembro. Só que aí imagina que esse banco me deu 90% de desconto, a securitizadora me deu 80% de desconto e a dívida de varejo que eu tinha só me deu 30% de desconto. Pode acontecer de 2 dessas dívidas entrarem no programa e uma delas não entrar. Então, por isso que tem toda essa incerteza ainda. Será que eu vou estar contemplado? Depende de uma série de fatores e depende, inclusive, de como essas empresas vão colocar os seus descontos para serem contempladas na participação do programa. Né? E aí, o que acontece? Se eu chegar lá nessa situação, nesse exemplo, com essas 3 dívidas, 2 estão, uma não está. Essas 2, se eu quiser aproveitar que é a condição do governo, eu vou aproveitar, vou pela plataforma, negocio. Essa terceira, ela pode, inclusive, estar também aparecendo na plataforma, mas vai estar descrita a informação de que ela não está contemplada no programa. Então, o que acontece? Eu posso negociá-la, mas eu não vou ter aquele crédito que a gente estava falando para pagá-la. Então, eu pego um crédito para pagar essas 2 que foram contempladas, por exemplo, e aqui eu renegocio de acordo com a minha condição dentro do meu orçamento para poder me livrar das 3 dívidas. E aí, diretamente com o credor, né? Essa terceira renegociação seria diretamente com o credor ou poderá ser também pela plataforma? Isso está em definição. Pode ser que seja pela plataforma, que a gente quer muito que aconteça, porque aí para o cliente ficaria muito mais claro e transparente fazer tudo num lugar só, mas pode ser que não aconteça. E aí só vão estar na plataforma aquelas que estão contempladas e eu procuro o credor para negociar as que não estão contempladas. Mas por isso que eu te disse que a gente vai ter que voltar num papo aqui quando chegar mais perto de setembro, porque todos esses detalhes estão em definição. Provavelmente, enquanto a gente conversa aqui, tem um monte de gente em salas de reuniões lá no governo, combinando essas regras, discutindo sobre isso. Então, fica combinado, Marcela, quando as regras estiverem aí todas claras, já vamos marcar a nossa... A gente volta para falar em detalhes com o pessoal contemplado na faixa 1. Tá bom. Aí, que pena, que papo bom, que informações boas e que pena que nosso tempo acabou. Te agradeço muito por essa participação, Marcela. Eu que te agradeço e fico à disposição aqui sua, dos seus clientes, dos nossos clientes, dos leitores todos, para esclarecer, porque nosso objetivo de fato é que as pessoas consigam ter tranquilidade para negociar, quitar suas dívidas e viverem suas vidas em paz, com crédito, com recomeços, com tudo que elas merecem. Dormirem bem, né? Dormirem bem. Exatamente. Né? Obrigada. E assim a gente termina o programa Consumo em Pauta de hoje. Conversamos com Marcela Gaiato Martins. Ela é diretora de produtos B2C, marketing e atendimento ao cliente da Recovery, uma empresa do Grupo Itaú e uma plataforma especialista em recuperação de crédito. E a gente falou sobre o Desenrola Brasil, que vai merecer um capítulo 2, em breve. Fique aí e a gente volta na próxima semana. Até lá!